A situação que se vivia em Oeiras era a situação típica do país naquela altura. As câmaras não recebiam verbas diretamente dos seus municípios, recebíamos do Orçamento de Estado e sempre de uma forma muito deficiente. Bom, portanto, a situação em Oeiras não era essencialmente diferente dos outros países, dos outros concelhos. Aquilo que nós pensávamos é que o desporto, evidentemente, tem uma razão de ser de caráter social, cultural e individual, que não deve ser, não pode ser, de maneira nenhuma, esquecido nem menosprezado. É claro que falar de desporto e cultura naquela altura era uma coisa risível, quer dizer, toda a gente se divertia muito, ainda que eu penso que hoje se mantém bastante essa atitude. Portanto, o desporto continua a ser muito segregado, muito desprezado, enfim. Em relação à corrida do Tejo, já que é, no fundo, digamos, o elemento mobilizador para esta conversa, a preocupação que houve foi integrá-la dentro de um projeto global de desenvolvimento desportivo do Conselho. Aí havia fundamentalmente três preocupações. A primeira, a de promover a caminhada para a resposta àquilo que está constitucionalmente definido do direito ao desporto, por toda a gente. E essa era uma caminhada muito difícil, porque a percentagem de praticantes era muito pequena e havia muito pouca compreensão das necessidades da sua prática. Depois havia um processo também, portanto era a segunda via, de melhoria da qualidade da ação desenvolvida, e um terceiro, promover a melhoria da gestão dos processos em todas as áreas em que esta atividade se desenrolava. Bom, foi nesse sentido que começámos a trabalhar, e uma das componentes referia-se à penetração do desporto no setor do turismo. Portanto, nós tínhamos uma questão vital, que era a da educação física no primeiro ciclo, naquela altura ainda era ensino primário. Eu não me limito só a atuar no terreno. Foi sempre uma das preocupações que eu tive, foi relacionar a teoria com a prática. Portanto, quando eu vou para as coisas, estudo-as primeiro e continuo a estudá-las. E depois vou para a prática, procurando aplicar aquilo que aprendi do ponto de vista teórico. Considero que esse, aliás, é um problema fundamental e fulcral na situação desportiva nacional, em que de um lado estão os práticos e do outro lado estão os teóricos. E considero que isso tem sido extremamente grave para o desenvolvimento desportivo do país. Eu estive a estudar... Já ouvi quase todo. Ah, já? Oh. Gabo da paciência. Pelo menos a parte do primeiro capítulo que me interessava mais, dos conceitos e da democracia, não é? Como disse, eu precisava de conhecer isso também para hoje estar aqui. Mas olhe que aquilo que eu chamo uma tentativa de diagnóstico, dado que o diagnóstico não é possível porque não há investigação. Quer dizer, em Portugal, é escusado estarmos a falar em investigação no setor do desporto. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa... É uma coisa de uma coisa chocante, é uma coisa fantástica o que se passa em Portugal em relação à investigação neste setor. Eu, na primeira corrida do Tejo, fui preso. Eu fui preso pela polícia. E as pessoas, para iniciarem a corrida, tiveram que passar por cima dos carros da polícia. Mas não penso que é uma metáfora, que é... Não! Treparam pelo capô, passaram por cima do tejadilho e foram para o outro lado para poderem correr por ali fora. Deram força ao projeto. Hã? E então foram as pessoas que deram força... Claro, claro. Quer dizer, a Corrida do Tejo era um dos grandes projetos que pelo menos eu tinha. Não sei se esta opinião era
é coincidente com a dos outros participantes, mas para mim era um dos grandes projetos, porque se tratava de uma situação excepcional em Portugal, porque o percurso é extremamente agradável, motivador, sempre corrido ao longo de um rio, com grandes vistas. Era um percurso que não era difícil, também não era fácil, portanto, era uma distância de Algés à Câmara que era razoável e logo na primeira edição a adesão foi significativa. Não foi uma coisa extraordinária, mas eu já não tenho os números, nem quero entrar por aí, mas foi significativa. E a primeira questão que tivemos, com a qual, aliás, o Zé Constantino se debateu fortemente, é que a polícia não dizia nem que sim, nem que não se autorizava a corrida pela Marginal fora. Portanto, nós resolvemos avançar, correndo todos os riscos, a polícia veio, barrou a estrada para não deixar dar a partida e nós decidimos, eu decidi, quer dizer, eles não tiveram nada a ver com isso, eu decidi dar o tiro de partida simbólico e eles tiveram que trepar por cima dos carros. Alguns não treparam, passaram pelo meio, etc., mas houve muitos que treparam. Nessa altura a polícia considera-me responsável, porque ainda por cima eu tenho a pistola na mão, e portanto deita uma unha e diz, não, o chefe da polícia disse que o senhor está preso porque desautorizou as autoridades e tal. E eu disse, senhor guarda, desculpe lá, mas de facto eu não desautorizei ninguém. Vocês não me disseram que não deixavam. Mas também não autorizamos. Bom, mas o que é um facto é que não disseram nada. Portanto, nós ficamos convencidos. Argumentei eu, evidentemente, de uma forma um bocado sofismada, não é? Era evidente, mas em termos de argumentação. Bom, ele lá me levou para a esquadra. Nessa altura, o presidente da Câmara, que era o engenheiro Ramos, teve um comportamento absolutamente exemplar. Foi ele que foi lá e explicou ao chefe da esquadra, da polícia, o que se passava e como é que era e não sei o quê, pronto, e convenceu o homem a soltar-me. Portanto, eu estive preso para aí, 3/4 de hora, uma hora no máximo. Como? E saiu dali pronto para fazer a segunda. Sim, e depois, na segunda, já a questão foi mais fácil. Entretanto, houve uma adesão muito grande à segunda, logo. Eu devo dizer que encontrei sempre esse problema na minha vida, do otimismo e do pessimismo. Eu não aceito essa dupla divisão. Eu penso que temos é que ver a realidade tal como ela é, o mais objetivamente e cientificamente possível. Mas estamos de acordo. Porque uma visão superficial da realidade não me interessa, porque essa dá origem à opinião, que é, quanto a mim, uma doença típica portuguesa, que é a opiniomania. Ou seja, toda a gente vive de opiniões. Há o achómetro. A opiniomania. E então, no desporto, a questão é geral. E é uma das razões pelas quais não há investigação. Porque quando houver investigação, já não pode haver opiniões. As opiniões deixam de ter o caráter de simples opiniomania para terem uma fundamentação, uma evidência científica. Não pensando que a ciência vai resolver os problemas. A ciência é essencialmente um processo de problematização dos problemas, que é uma coisa diferente. Portanto, a questão é que, de não havendo investigação, toda a gente pode emitir a opinião que lhe apetecer, que é o que acontece. E aqui havia um palanque e a distribuição dos prémios era feita neste local. Os atletas terminavam mesmo em frente à Câmara, havia umas baias nesta zona de estacionamento e terminavam ali. Devo referir que na altura não havia chips, era tudo feito, digamos, à mão.
Os atletas, portanto, assim que chegavam com o dorsal, esse era retirado para um espeto, espetos que aglutinavam 100 atletas. Depois, esse espeto era transportado para o interior da Câmara. Na Câmara Municipal haviam 10, portanto, datilógrafos que batiam os resultados. Datilógrafos? É verdade. Portanto, que batiam os resultados, ou seja, nome, clube, tempo. Quando isso estava pronto, os prémios eram entregues aqui pelos escalões. Quanto tempo demorava? Nós recebemos um SMS, não é? Com o resultado. Quanto tempo demorava? Assim? Não, hoje em dia com a parte eletrónica é muito mais simples. Na altura, as classificações finais de uma prova, das primeiras provas, estavam disponíveis no dia seguinte. E os interessados tinham que telefonar para a Câmara Municipal, perguntar: eu sou o Pedro Castro, tive o número 224, em que lugar que fiquei, e portanto na Câmara alguém pelo telefone comunicava o resultado. Isto parece um bocado pré-história, mas foi assim mesmo que a Corrida do Tejo começou, nas primeiras edições. Tinha conhecimento do que se falava lá fora, e é neste contexto que um dia, na revista amical des Entraîneurs Français de Atletisme, há um anúncio de um 8º de página de um suíço a dizer que vai lançar, portanto, uma revista para todos. Entra em contacto com este suíço, que era o Noel Tamini, e automaticamente abrem-se as portas do chamado desporto para todos. Porquê? Porque em todos os países as federações de atletismo só queriam os melhores. Portanto, não havia escalões de veteranos, não havia nada disso, portanto, era só os melhores. O indivíduo que não tinha nível era. O desporto na altura ou era para ganhar ou era para tratar. Mais nada. Era só para isso. O Tamini é das primeiras pessoas a fazer, portanto, a lançar o repto. Mas então nós temos 43 anos, não podemos correr, porquê? Porque não vamos ganhar? Então, qual é o problema? Não vamos ganhar, mas vamos nos divertir. Começam as primeiras provas na Suíça, eu alinhei nessas primeiras provas, nomeadamente o Serra Zinal, o Morá Friburgo, e tomei contacto com essa realidade. Ora, o Mel Carvalho, ao saber que eu tinha estes contactos, então e quando é que fazemos isto em Portugal? Então, portanto, estamos antes do 25 de Abril, muito influenciado por lá fora, eu resolvo organizar uma maratona, portanto, ingenuamente, uma maratona, portanto, em Lisboa, para todos, entre Cascais e Lisboa. Portanto, o doutor Correia da Cunha, que era presidente da Federação, chamou-me à Federação e disse: o que é que você quer fazer? Organizar uma corrida para todos e tal. Organizar uma corrida para todos. Tenha juízo, quem organiza corridas é a Federação. E tenha muito juizinho, porque olha que, portanto, a DGS, não é a Direção-Geral de Saúde, mas é a DGS na altura, não gosta destas coisas. Eu saí dali e, portanto, nesse domingo, com os tais franceses, fizemos 30 km, com amigos meus, e eu disse: um dia hei de fazer uma corrida para todos. Pronto. Ora bem, o Vilela conhecia este ambiente. Quando eu organizo a primeira corrida para todos, não ingenuamente uma maratona, que era uma grande distância, mas uma meia maratona, portanto, da Nazaré, a seguir toda uma série de provas, provas sempre para todos. Lembro-me que eram consideradas pela Federação provas piratas, e inclusivamente saiu normas da Federação a dizer: os atletas federados que alinharem nas provas piratas terão castigos e não sei quê. Um belo dia recebo convite também para trabalhar na Câmara, parcialmente, ou seja, estava na escola e da parte da tarde vinha aqui. Ora, isso foi em que ano é que tiveste começaste a trabalhar na Câmara? Parcialmente? Epá, isso tem que ver. Mas há de ter sido antes da Corrida do Tejo, foi em 1981, há de ter sido o quê? Um ano antes? 2 anos? Um ano antes, talvez. Portanto, a ideia já não era a nível nacional, mas era pegar no plano e aplicá-lo aqui. Fazer um plano local. Não havia muito dinheiro, e eu lembro-me o Mel Carvalho e o Constantino dizer: é preciso, sobretudo, escrever coisas para divulgar e não sei o quê. E ainda hoje tenho
Portanto, fazia uma coisa, portanto, em folhas A4 com fotocópias. Tinha umas 4 ou 5 folhas sobre como tirar as pulsações. Havia alguns clubes com atletismo, nomeadamente o Linda a Velha, o Linda a Pastora, portanto, esses clubes. Mas eram clubes que não tinham atletas para competir a nível federativo. Portanto, tinham atletas, digamos, populares. O que é que aconteceu? O torneio das localidades é implementado aqui em Oeiras, ou seja, um conjunto de provas com pontuação em praticamente várias localidades, e esta pontuação o que é que permitiu? Que o velhinho de 40 anos fosse correr a Barcarena e depois fosse correr a Linda Pastor e somasse pontos e ao fim ganhava um troféu. Ou seja, manter a população em atividade ao longo de um ano a troco da corrida. Ou seja, o Mel Carvalho e o Constantino tinham a noção que esta coisa de fazer desporto num estádio não permite psicologicamente uma abertura ao cidadão normal. Quer dizer, um indivíduo... Cria logo uma barreira. Cria logo... Portanto, um indivíduo com 45 anos, com algum peso, que deixou de fazer desporto quando saiu da tropa, portanto, foi a última vez que foi obrigado a ir a um estádio e começar a correr ao pé de atletas, portanto, é logo uma barreira, é melhor não ir. E estes calções, e os sapatos, e não sei o quê, depois vão gozar comigo, e depois não sei o quê. Portanto, a ideia era, temos que arranjar um sítio onde a pessoa faça desporto e que seja normal. Para ser normal tem que ser ao pé do Tejo, porque aí não vamos gastar dinheiro nenhum, temos um estádio enorme e qualquer pessoa pode fazer. E atenção, e atenção, não era voleibol, não era futebol, era correr, que é uma coisa que pode ser feita em qualquer lado. Só podiam correr provas até aos 800 metros, porque eram consideradas seres inferiores e, portanto, acima de 800 metros, a sua estrutura morfológica não era aconselhada. Hoje sabe-se perfeitamente que é absolutamente, e o Van Aken foi dos primeiros portanto, a desmistificar isso, a mulher, exatamente por ser um ser que dá origem a novos seres, a sua estrutura é a que está mais apta para suportar grandes esforços, ultramaratonas, contrariamente ao homem, que a sua morfologia está mais vocacionada para coisas rápidas, coisas fortes. No entanto, na altura, mesmo a Federação Internacional de Atletismo apenas permitia os 800 metros. O facto disto ter surgido numa Câmara e não, como acontecia comigo quando eu organizava provas em Ar dos Cunhados ou Peniche ou qualquer coisa, o facto de ser uma organização da Câmara, a Federação de Atletismo não podia dizer-me assim, vocês não podem fazer as provas, porque era a Câmara que fazia, portanto, ou seja, o que é que este fechar os olhos da Federação, o que nos permitia era crescer cada vez mais, porque não só os atletas populares, não só os atletas mais velhos, não só as mulheres alinhavam nas provas, mas também os atletas federados começaram a alinhar nestas provas. Porquê? Porque os jornais diziam a corrida do Tejo, o vencedor foi fulano tal e não sei quê. Automaticamente os atletas federados começaram a alinhar e a Federação não teve meios, porque não atuou na altura, não teve meios para... Não, agora já não podem. Oeiras comemorava os 222 anos do Conselho. E, portanto, utilizou-se isso para fazer nessa data como uma atividade comemorativa dos 222 anos. Duas perguntas são de curiosidade. Uma é o que é que vocês os três, o Mário, o Constantino e o Mel de Carvalho, depois da primeira edição, o que é que disseram uns aos outros? Está ganho. Isto é imparável. Hoje, ao vermos uma corrida, é muito fácil, a organização é tudo com meios eletrónicos, é facílimo, quer dizer, basta estudar o esquema e aquilo aplica-se. Na altura era tudo manual, digamos assim, tudo manual. E este manual o que é que significava? Os dorsais, muitas vezes os números eram feitos à mão, com marcador,
324, depois tínhamos os voluntários, os tais indivíduos que estavam connosco, 324, 325, tu fazes até ao 400, portanto faziam-se os dorsais à mão, em papel. Depois os dorsais, quando eram entregues aos atletas, escrevia-se o nome dele, João Pires, CDPO e o escalão, V2 ou V1, e era entregue portanto, aos clubes que entregavam a partida. Era outro esquema, muito difícil manter um pelotão de 1000 ou 2000 atletas atrás do risco, porque todos queriam partir à frente. Quando os atletas chegavam, portanto, que tinham que ir para funis, era retirado o dorsal, colocado num espeto. Esse espeto, quando tinha 100 dorsais, era levado, portanto, a uma equipa que estava, numa casinha qualquer ou numa sala, e estavam pessoas a bater os resultados à máquina. Quando havia enganos, tinha que se pôr o corretor e voltar outra vez atrás. Ou seja, isto tudo significava que, a partir de uma altura, ter 3000 atletas era estafante. Portanto, era tudo. Era muitos meios. Foi a grande conquista, foi conseguir, de repente, o desporto, que era uma coisa residual nas autarquias, para se fazer isto tudo, em horas ter que haver muita gente a trabalhar. Os abastecimentos das primeiras edições, compravam-se tabuleiros de marmelada. Isto depois faz-nos rir. Tabuleiros de marmelada, cortavam-se as coisas e depois eram enrolados em celofane e postos coisas. Muitas vezes a água que os atletas iam beber era das fontes, tínhamos umas vasilhas, aquilo era tudo. Uma coisa que os atletas adoravam e que depois, anos mais tarde, se verificou que não era muito higiênico, os atletas adoravam ter esponjas em bidons, eles pegavam nas esponjas e refrescavam-se, portanto era outro simbolismo. Essas esponjas muitas vezes caíam no chão, depois eram lavadas para provas seguintes. Pronto. Eu só tenho mais uma pergunta, que é, tem sede própria, portanto olhar para trás, de facto vocês tinham razão. É uma coisa que eu costumo dizer, pode cair tudo, mas não acho que haja coragem política alguma vez na vida para terminar a corrida do Tejo. Qual é a sensação? Tem razão, vá. Não, eu deixei de organizar outras provas no país, algumas delas com mágoa, porque houve desvios dos indivíduos que estavam comigo, desvios sobretudo em termos económicos, por exemplo, vamos dar prémios monetários, quando eu sabia que era a destruição desse tipo de provas. No entanto, o esquema do Tejo, o belo percurso portanto, que vocês dispõem, a quilometragem, que é uma quilometragem acessível a toda a gente, isto faz com que daqui a 50 anos a prova se mantenha, não tenho a mínima dúvida. E o que pode acontecer é o que acontece, algumas provas, grandes provas, para todos, na Suíça, por exemplo, em que é o dia todo de partidas e, portanto, partidas e chegadas. Ok, não cabem mais 15 mil. Uns partem de manhã, outros partem à hora do almoço, outros partem à tarde e temos 45 mil. Quer dizer, e sempre o mesmo esquema, porque as pessoas vão ter prazer em vir fazer esta prova e no ano seguinte vão ter prazer outra vez e vão convidar os amigos. Quer dizer, está tudo, todos os ingredientes para haver uma grande prova, quer dizer. Bem, eu vou fazer uma pergunta, mas imagino que sei a resposta, que é, tu és um tipo que corres todos os dias na Marginal, normalmente és fiel ao teu percurso. Bem, o que é que sentes quando estás a correr e vês aquela malta toda a correr na Marginal, pá, velhos, novos, gordos, baixos, altos, magros? O que é que mexe contigo? Eu sei que mexe. Esta pergunta é maldosa. Porque é uma luta de uma vida. O Mário é uma pessoa que tem aqui muitas coisas por caminho. Se quiseres, tem o teu tempo, a gente para isto e vamos apanhar água ali para o outro lado. Vamos olhar para o outro lado.
Água. Agora é aproveitar a água. É muito engraçado. Não, vamos lá ver. Isto começou, estas ideias começaram a germinar com um grupo de 20 e tal pessoas numa noite na Suíça, no Valais. Essas pessoas nessas pessoas estavam indivíduos que atingiram um alto gabarito. Estou-me a lembrar do Fred Lebel, que foi o grande impressionador da maratona de Nova Iorque, e que foi dos que mais se bateu nessa noite. Não, nós não temos nada a ver com a Federação, nós não temos nada, nós fazemos isto porque isto vai ter pernas para andar. E uma das coisas que ele disse nessa noite ficou-me gravada. Na altura, na Suíça, havia o Serra Zinal, uma prova que tinha 5.000 atletas de todas as categorias, e o Fred Lebel disse esta frase que muitos não compreenderam, mas depois viemos a compreender. Não é preciso um Vietnã, nós temos que ter vários Vietnãs. Foi um caminhar que teve a ver com os projetos que íamos desenvolvendo e com a necessidade de encontrar apoios logísticos à realização desses projetos. E, nesse sentido, a Corrida do Tejo, pelo impacto que teve, do ponto de vista do número de pessoas que mobilizava e a atenção que concentrava da parte da comunicação social para um ato que, naquela altura, era um ato estranho, raro, digamos assim. Mais isso, Portanto, aquilo deu alguma visibilidade ao município e os responsáveis políticos, enfim, criaram consciência de que era necessário melhorar as condições de oferta para esta situação. Há que dizer que o então Presidente da Câmara, Engenheiro Silva Ramos, Coronel Silva Ramos, tinha sido funcionário do Mel de Carvalho na DGD, ligado às infraestruturas desportivas. Portanto, ele já tinha tido uma relação hierárquica de subordinado e nutriram um pelo outro, independentemente das questões de natureza política e partidária, uma relação de consideração e de estima. E, portanto, o Silva Ramos era alguém que ouvia com atenção aquilo que o Mel de Carvalho solicitava. Mas os presidentes de Câmara, naquela altura, não tinham o conjunto de competências que têm hoje. Ou seja, tinha, não os usava. E, portanto, tudo tinha que ir à reunião plenária da Câmara, que se realizava todas as semanas e que eram todas públicas. Devia ser umas horas largas. Que se realizavam naquele que é atualmente o gabinete do Presidente da Câmara. Era ali era o Salão Nobre, era ali. Se estratégia existia, ela tinha um ponto nuclear, que era o de democratizar, alargar e generalizar a prática desportiva. Portanto, tudo quanto pudesse aumentar o número daqueles que praticavam desporto no Conselho era naturalmente positivo. E todas as ações que fazíamos tinham também este valor emblemático. Passar a mensagem que o desporto é para todos, que a atividade física desportiva é para todos e que, portanto, este é um desiderato, é um objetivo que nos deve mobilizar, que nos deve congregar e que deve juntar-nos a todos. Bom, e de algum modo, se à data, os primeiros anos, as coisas foram muito difíceis, nós hoje olhamos para a situação da Câmara Municipal do ponto de vista da sua estrutura orgânica, do ponto de vista dos recursos humanos que tem, dos meios logísticos que são disponibilizados, não tem qualquer comparação com aquilo que se passava anteriormente. Os primeiros anos era o meu carro que andava para a frente. De separar a cultura do desporto. Não há possibilidades, quer dizer, pode haver sociedades com políticas culturais sem desporto, mas não é possível sociedades que tenham desporto sem terem uma expressão de natureza cultural, porque o desporto, o que é o desporto? É uma avaliação de rendimentos corporais em contexto competitivo. Usa-se o corpo, ou usa-se o corpo com algumas tecnologias,
barcos, bicicletas, patins, o que for, ou só o corpo. E mete-se isso com outros, competindo. Isto é uma aquisição de natureza civilizacional. Agora deixo a questão da aquisição motora para outras nuvens, para outras núpcias. Portanto, é uma aquisição social que ao longo dos tempos se veio criando, se veio construindo e se veio solidificando. Do mesmo modo que quem utiliza o corpo para dançar, ou quem utiliza o corpo para cantar, ou quem utiliza o corpo para pintar, ou para tocar, é o corpo, que é utilizado na sua globalidade, e o comando que lhe é dado tem a mesma origem, é o cérebro. Não há nenhuma diferença na construção do comando cerebral entre o Cristiano Ronaldo e a Maria João Pires. A única diferença é que, do ponto de vista das associações cerebrais, eles respondem a estímulos de natureza distinta. Mas quem comanda a mão que pinta, a mão que toca ou a mão que escreve é a cabeça. Do mesmo modo, quem comanda a decisão do Ronaldo estar à baliza, cabecear ou passar para o lado é a cabeça. Através de quê? Do corpo. E como é que isto se atingiu? Através de um processo de natureza civilizacional que foi acumulando conquistas sobre conquistas. Hoje não se utiliza o corpo desportivamente como se utilizava há 40 anos atrás, mesmo no futebol. Chuta-se de maneira diferente, cabeceia-se de maneira diferente, a impulsão é diferente, para além das questões táticas. Estou a falar das questões estritamente motoras. Portanto, o que é isto? Uma expressão da cultura. É isto que explica, por exemplo, na Suécia, o desporto esteja no Ministério da Cultura. O desporto só está na escola como instrumento educativo e formativo porque é uma dimensão da cultura. Portanto, nem vale a pena andarmos aqui a criar antonomias, quer dizer, isto é uma expressão da cultura que, por razões de natureza histórica e civilizacional, se foi progressivamente autonomizando. Como a gastronomia também está autonomizada. Ou como outros conhecimentos e outros saberes. Agora, aqui não, aqui é o corpo. Qual é a diferença entre uma criança que quer ser violoncelista, ou pianista, ou bailarino, e uma criança que quer ser jogador de basquete, dando bola, usa o quê? O corpo. Trabalha como? Horas e horas e horas e horas e horas e horas. Treino intensivo precoce, desde pequenino. Para quê? Para chegar lá à frente e ser um talento e ser um tipo... Qual é a diferença? Não estás a explicar isso a mim, não. Diga? Não estás a explicar isso a mim. Eu acho que a nossa... O problema é que aqui o desporto tem, Mas eu amo tem singularidades, está a ver? O desporto tem singularidades. É a minha cultura. A Célia não se incomoda, a Célia, o mundo não se incomoda na Orquestra Sinfónica Nacional. Por exemplo, dar a partida era um drama, porque a malta não parava. E se havia um ou dois que partia antes do tiro, os outros iam todos atrás. De tal maneira que teve que passar a haver uma corda. Que é esta faixa. Uma corda ou uma coisa qualquer. Até chegou a haver grades. E depois, uns segundos antes, tiravam-se as grades e o Presidente da Câmara, que é quem normalmente dava o tiro, estava ali e a gente dizia-lhe, dê o tiro. Às vezes dava o tiro, mas eles já tinham partido. Porque havia malta que provocava um bocadinho aquilo. Epá, ia-se embora. Isso era uma coisa. Outra, eu vinha num carro de som, à frente, Vai da frente. a apanhar os tipos que, não indo à partida, iam à chegada para receber uma t-shirt. Quando é que foi dada a primeira t-shirt, lembra-se? Não, já não me lembro. Portanto, não faziam a prova. Iam só à chegada. Tinham o dorsal, mas iam para Passo de Arcos, ou assim para cá. Eu vivo em Passo de Arcos desde 2006 e até 2017 eu já tinha reparado que se fechava a Marginal várias vezes para a realização de eventos desportivos e já tinha reparado que um deles era a corrida do Tejo, mas nunca tinha de facto participado e confesso que arranjava qualquer coisa para fazer nessas alturas, dada a inconveniência de ter a Marginal fechada. E até 2017, de facto, nunca tinha participado na corrida, embora, enquanto munícipe, já tivesse percepcionado que era uma atividade muito procurada,
com muito sucesso e que movimentava, na altura em que era realizada, uma grande quantidade de pessoas que faziam aquele trajeto na Marginal a correr. Mas talvez porque eu pessoalmente nunca corri, não é? E pratiquei corrida enquanto disciplina de atletismo, mas praticava outros desportos, andava de BTT, fazia surf, andava de skate, e fazia outras coisas. Foi talvez a razão pela qual nunca participei, porque se calhar se a corrida fosse uma prática na minha vida e tivesse motivado para correr, se calhar tinha participado. De resto, nos últimos anos, nos últimos 6, 7, 8 anos, a corrida tornou-se moda. Cresceu enormemente o número de praticantes e hoje em dia está na moda correr. A Corrida do Tejo, para além de ser um magnífico evento desportivo, tem um potencial enormíssimo de visibilidade para o território. Começa logo pelo nome, não é? O ser Corrida do Tejo e a evocação da foz do Tejo. Depois, o percurso é um percurso maravilhoso, lindíssimo. Eu costumo dizer que não há em Portugal nenhuma corrida de 10 km com o percurso mais bonito do que a Corrida do Tejo. É lindíssimo aquele percurso entre Algés e a Praia da Torre. É absolutamente maravilhoso percorrer aquela linha de costa. Depois, é uma corrida com grande visibilidade. É uma corrida muito procurada. Nós, 40 anos depois, podemos dizer hoje com segurança que dentro do seu segmento dos 10 km, nós temos a melhor corrida de 10 km do país. Para além de ser também aquela com o percurso provavelmente mais bonito, né? E à beira da capital e ali na linha do estuário do Tejo. E, portanto, tem um potencial absolutamente gigantesco. Já é muito procurada por pessoas que vêm de fora e que não são munícipes de Oeiras para ter esta experiência de correr na Corrida do Tejo e fazer aquele percurso e, portanto, é também, do ponto de vista da promoção de Oeiras enquanto destino desportivo, por praticantes de desporto, um produto de enorme relevância. E nós já fizemos alguma coisa nesse sentido, mas eu julgo que temos que fazer mais ainda. A Corrida do Tejo tem um potencial enorme para promover turisticamente o nosso território e trazer visitantes que gostam de praticar desporto, gostam de correr, que estão habituados a fazer corridas deste segmento, por exemplo, dos 10 km, e que querem ter a experiência de percorrer este percurso lindíssimo. E nós podemos associar a experiência de vir um fim de semana a Oeiras, correr na Corrida do Tejo, a um conjunto de outras experiências que o nosso território pode oferecer, desde o Parque dos Poetas, à Quinta do Marquês e ao Palácio do Marquês, a visita à adega, às provas de vinhos, a visita ao nosso património, a nossa gastronomia, a nossa restauração, a nossa hotelaria. Há um conjunto enorme de coisas que nós temos em Oeiras, de produtos turísticos que nós temos em Oeiras, que nós podemos associar com muito sucesso à Corrida do Tejo, transformando a Corrida do Tejo não apenas num produto que valoriza Oeiras como destino desportivo, mas num produto turístico que valoriza o território na sua globalidade. A Corrida do Tejo já faz parte da identidade de Oeiras, já faz a Corrida do Tejo e já fazem outros eventos semelhantes que fazem parte do nosso portfólio, do nosso calendário de eventos desportivos anuais. Já fazem parte da nossa identidade e já fazem parte há muito tempo. É preciso não esquecer que foi esta corrida que, ao nível nacional, deu os primeiros passos na democratização do desporto, no chamar as pessoas para virem para a rua praticar desporto, na utilizar o espaço público para ser fisicamente ativo e para passar a mensagem de que o desporto e a atividade física são para todos, em todos os lugares, em todas as fases da vida e em todas as circunstâncias. Esse é talvez o grande mérito e a mais importante meta que a Corrida do Tejo atingiu e o maior serviço que prestou ao território e que prestou ao país, né? E este é um dos maiores ativos que a Corrida do Tejo tem e que a Corrida do Tejo continua a preservar. E, portanto, desse ponto de vista, nós podemos dizer que o desporto está na identidade de Oeiras, está porque há muitos anos começámos a fazer coisas que democratizaram
o desporto e que chamaram as pessoas para a prática da atividade física, como foi o caso da Corrida do Tejo, e que hoje o desporto é parte da nossa cultura. Nós queremos nos candidatar a Oeiras, a Capital Europeia da Cultura, em 2027. O desporto também é uma peça desse puzzle da nossa candidatura. Está no nosso ADN, faz parte da nossa identidade. O desporto é a nossa cultura e é há muitos anos, não é só agora. A grande vitória, o grande ativo da Corrida do Tejo foi a democratização da prática desportiva, o chamar as pessoas para a rua, trazê-las para o espaço público para praticar atividade física e, com isso, contribuir para o desenvolvimento da sua literacia física, para os seus conhecimentos, mas, sobretudo, para a sua mudança de atitude comportamental, para uma nova atitude ligada à prática da atividade física, à prática desportiva. Esse é um dos grandes ativos que a Corrida do Tejo tem, um dos seus grandes símbolos, e é por isso que é um grande sucesso há mais de 40 anos. Oferece uma experiência única e extraordinária a todos os que querem ser fisicamente ativos através da corrida. É preciso termos a consciência que, mesmo em Oeiras, que é um concelho extraordinariamente dinâmico do ponto de vista do associativismo desportivo, onde temos praticamente 80 coletividades a oferecer quase 60 modalidades desportivas que envolvem 1.500 treinadores e técnicos e dirigentes, e nós temos que pensar que temos 170.000 habitantes em Oeiras e que é crucial para a vida dessas pessoas, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua felicidade, serem fisicamente ativos. Isso está intimamente correlacionado com a sua qualidade. Para isso acontecer e nós atingirmos essa grande meta de sermos a população urbana fisicamente mais ativa do país, nós temos que convencer as pessoas de que temos um espaço público que está preparado para ser utilizado e para as pessoas, em todas as circunstâncias das suas vidas e em todas as fases das suas vidas, poderem ser fisicamente ativos. Serem fisicamente ativos no espaço público, nos parques, nos jardins, nos espaços fitness outdoor, em todos os lugares e de todas as maneiras. Eventos como a Corrida do Tejo, que chamam todos para a rua e que convidam todos a correr ou a caminhar, sejam atletas de elite ou seja um grupo de amigos que apenas se quer divertir, são extraordinárias oportunidades para nós fazermos este trabalho de literacia física, né, de mudança de comportamentos, de atitudes comportamentais das pessoas, no sentido de se convencerem de que, para terem uma melhor qualidade de vida e para terem uma melhor saúde, é importante serem fisicamente ativos. E, portanto, a Corrida do Tejo, depois dos seus 40 anos, vai continuar a ser aquilo que sempre foi e vai continuar a ser aquilo que é. Um evento desportivo de excelência, né, que oferece uma oportunidade competitiva extraordinária àqueles que querem competir, virem para a rua, virem para o espaço público, serem fisicamente ativos, porque isso é importante para elas próprias, para a sua saúde, para a sua felicidade e, no fim de contas, faz parte da nossa cultura, da nossa identidade de ser oeirenses e do amor e do carinho que temos pelo nosso município, pelo nosso modo de vida que tanto preservamos.